Olá galera do canal Tempo na Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o centro-sul do Brasil, melhor dizendo, no decorrer desta quarta-feira, dia 17 de junho de 2026. Começando aqui às 0 horas, temos condições para termos secos sem chuvas em toda a região sul do Brasil. Às 3 horas, segue condições para termos secos sem chuvas em toda a região sul do Brasil. Às 6 horas, condição para termos secos sem chuvas em toda a região sul do Brasil. Às 9 horas, segue condição para termos secos sem chuvas em toda a região sul do Brasil. Ao meio-dia também segue condição para termos secos sem chuvas em toda a região sul do Brasil. Às 15 horas, condição para termos secos sem chuvas em toda a região sul do Brasil. Às 18 horas, segue tempos secos sem chuvas em toda a região sul do Brasil. Às 21 horas, condição para tempos secos sem chuvas em toda a região sul do Brasil. Indo até às 0 horas do dia 18. Condições aí para tempos secos sem chuvas em toda a região sul aí do Brasil. Vamos voltando para o dia 17, passando para a região sudeste. Condição aqui para tempos secos sem chuvas em grande parte da região sudeste do Brasil. Pode ocorrer algumas chuvas fracas sobre o litoral norte do estado de São Paulo. Chuvas fracas em várias áreas do Rio de Janeiro, do sul e do Espírito Santo. Pode ocorrer algumas trovadas aí, chuvas moderadas no norte do Espírito Santo e nordeste de Minas, a divisa com a Bahia. Às 3 horas segue condição para tempos secos sem chuvas em grande parte da região sudeste. Pode ocorrer algumas chuvas fracas aí no Rio de Janeiro, leste de Minas, sul e do Espírito Santo, nordeste de Minas, e algumas chuvas moderadas com trovadas e no norte do Espírito Santo, a divisa com a Bahia ali. Às 6 horas, condição aqui para tempos secos sem chuvas em grande parte da região sudeste. Pode ocorrer algumas chuvas fracas sobre a faixa leste de Minas, sul do Espírito Santo, alguns pontos aí do norte do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Às 9 horas temos condição aqui para tempos secos sem chuvas em grande parte da região sudeste. Ocorrer algumas chuvas fracas no Rio de Janeiro, no centro-sul do Espírito Santo, no leste, nordeste e de Minas Gerais. Grande parte da região com tempo seco. Ao meio-dia, condição aqui para tempo seco em grande parte da região sudeste. Pode ocorrer algumas chuvas fracas em várias áreas aí do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, leste, sudeste, centro, nordeste de Minas. Às 15 horas, condição aqui para tempos secos sem chuvas em grande parte da região sudeste. Pode ocorrer algumas chuvas fracas em várias áreas aí do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do leste, centro, norte de Minas. Às 18 horas, temos condição aqui para tempos secos sem chuvas em grande parte da região sudeste. Pode ocorrer algumas chuvas fracas no centro do Rio de Janeiro, no centro-norte do Espírito Santo. Também no centro-norte de Minas Gerais, algumas chuvas fracas. Às 21 horas, condição para tempos secos sem chuvas em grande parte da região sudeste. Pode ocorrer algumas chuvas fracas na área central do Rio de Janeiro, centro-sul e do Espírito Santo, leste e nordeste de Minas. Indo até às 0 horas do dia 18. Condição para tempos secos sem chuvas em grande parte da região sudeste. Pode ocorrer algumas chuvas fracas na faixa leste e nordeste de Minas, no centro-norte do Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo. Voltando aqui às 0 horas do dia 17, passando para a região centro-oeste. Condição para tempos secos sem chuvas em grande parte da região. Pode ocorrer algumas chuvas fracas a moderadas na faixa leste do estado do Mato Grosso, na área central de Goiás, de forma isolada. Às 3 horas, condição para tempos secos sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Alguma chuva fraca no centro-leste do estado do Mato Grosso. Às 6 horas, condição aqui para tempos secos sem chuvas em toda a região centro-oeste. Às 9 horas, condição aqui para tempos secos sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Alguma chuva fraca no sudoeste do Mato Grosso do Sul. Ao meio-dia, condição aqui para tempos secos sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Alguma chuva fraca no nordeste do estado de Goiás, na divisa ali com Tocantins e com a Bahia. Às 15 horas, temos condição aqui para tempo seco em grande parte da região centro-oeste. Pode ocorrer algumas chuvas fracas de forma isolada no sul e leste e norte do Mato Grosso, centro-norte de Goiás, partes do oeste de Goiás e do norte do Mato Grosso do Sul, aí, de forma bem isolada. Às 18 horas, condição aqui para tempo seco no estado do Mato Grosso do Sul, sul de Goiás. Algumas chuvas esparsas pelo centro-norte de Goiás e no estado do Mato Grosso. Pode ocorrer algumas trovadas e chuvas moderadas com trovadas na área central do Mato Grosso.
Às 21 horas, condição aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Alguma chuva fraca no centro-norte de Goiás e algumas chuvas fracas a moderadas com algumas trovadas isoladas na área central do Mato Grosso. Até 0 horas do dia 18. Condições aqui para tempo seco sem chuvas em grande parte da região centro-oeste. Algumas chuvas fracas na área central do Mato Grosso de forma isolada. Também chuvas fracas a moderadas no noroeste do Mato Grosso com alguma trovada isolada aí no noroeste do Mato Grosso. Grande parte da região com tempo seco. Vamos conferindo agora as temperaturas, as mínimas e as máximas. Para o decorrer aí desta quarta-feira sobre áreas da região centro-sul do Brasil. No amanhecer desta quarta-feira, aqui nas áreas mais claras da região sul do Brasil, temos mínimas que oscilam, na região centro-oeste, melhor dizendo, temos mínimas que oscilam entre 9 graus a 15 graus. Nos pontos mais escuros, entre 16 a 20 graus. Algumas mínimas acima de 20 graus e no centro-norte do Mato Grosso, centro-oeste, norte de Goiás. Na região sudeste do Brasil, as áreas mais claras teremos mínimas de 5 graus a 10 graus, aí, ou até 15 graus. Nos pontos mais escuros acima de 15 graus e no centro-norte de Minas, no centro-norte do Rio de Janeiro e centro-norte do Espírito Santo. Na região sul do Brasil segue bem frio aí, em grande parte da região. Alguns pontos aqui da Serra Catarinense, Serra Gaúcha, podem ter mínimas de 0 graus aí, com chance de geadas fracas a moderadas nessas áreas. Grande parte da região com mínimas entre 1 grau a 5 graus aí. Algumas mínimas de 5 a 14 graus no centro-norte do Paraná. Conferindo aqui as temperaturas máximas para a tarde da quarta-feira na região sul do Brasil. Nas áreas mais claras teremos máximas entre 14 graus a 20 graus. Máximas aí acima dos 20 graus no estado do Paraná, alguns pontos do estado e do norte catarinense. Aqui na região sudeste do Brasil, as áreas mais claras teremos máximas que oscilam entre 14 graus também a 25 graus. Máximas de 25 a 30 graus e sobre o centro-norte de Minas. Na região centro-oeste do Brasil, nas áreas mais claras teremos máximas que oscilam entre 22 graus a 30 graus. Máximas superiores a 30 graus e no centro-norte do Mato Grosso, centro-norte de Goiás. Vai chegar até 35 graus em umas áreas no nordeste do Mato Grosso, na divisa ali com o Tocantins. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão atualizada para o centro-sul do Brasil para decorrer desta quarta-feira, dia 17 de junho de 2026. Se a todos que acompanham o canal aí, que deixe seu like, ajude a divulgar o canal. E quem não é inscrito no canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo.